Capítulo 365, Uma pequena e misteriosa colina negra. Tradução, GP Revisão, Reis Alquece, GP. Dentro da torre, Lin Ji e os outros 3 homens estavam pálidos, enquanto havia uma trilha de sangue nos lábios deles. Enquanto eles olhavam para o dossel brilhante explodindo na frente deles, o choque jorrou em seus olhos. A cena anterior simplesmente aconteceu muito rápido e eles não tinham ideia do que ocorreu. Primeiro, Lin Do havia rompido o ponto central de sua formação defensiva por baixo, o que a destruiu. Depois disso, eles perderam o controle do tesouro do clã. O que é essa luz sangrenta? É tão aterrorizante que nem a formação defensiva conseguiu impedi-la. Um ancião exclamou em choque. Parece mais um ataque executado por Lin Do. Outro ancião, um tanto incerto, disse. Impossível. Aquele pequeno bastardo não é capaz de desencadear um ataque tão poderoso. Ele deve ter usado alguns truques escondidos. Lin Ji imediatamente compreendeu a situação e disse. Ele absolutamente não acreditava que Lin Do fosse capaz de executar um ataque tão poderoso. Afinal de contas, suas forças combinadas eram suficientes para se igualar a um praticante do pico do estágio da manifestação. Se eles ainda não conseguiam parar o ataque de Lin Do, então quão aterrorizante ele era. Os outros 3 anciãos soltaram uma risada de dor ao olharem para aquele brilhante ponto central que explodiu, antes de dizerem, o que devemos fazer agora? O ponto central foi destruído e não podemos mais descobrir o que está acontecendo dentro do tesouro clã. Se entrarmos no tesouro do clã para consertar o ponto central agora, Lin Do provavelmente nos atacaria. Esse velho duvida que ele tenha coragem de fazê-lo. Afinal, qual é o nosso status no clã? Ontem, aquele humilde membro da família de Ramo teria que se curvar a nós sempre que nos visse. Ele realmente se atreveria a nos atacar. Lin Ji riu ao dizer. No entanto, embora a risada permanecesse em seu rosto, a expressão de Lin Ji mudou e ele não ousou tomar a iniciativa e entrar no tesouro do clã. Com base nas ações de Lin Do nos últimos 2 dias, ele era evidentemente um indivíduo um tanto cruel e vingativo. Portanto, ele não tinha certeza se Lin Do realmente não iria atacá-lo se ele invadisse o tesouro do clã. Mesmo que ele estivesse no estágio avançado da manifestação, ele naturalmente não estava com muito medo de Lin Do. Os truques intermináveis do jovem o levou a ser um pouco cauteloso. Além disso, ele ainda não conseguia entender o que havia acontecendo. Como ele foi capaz de destruir rapidamente a formação defensiva e o ponto central bem debaixo de seus narizes, e ele ainda conseguiu escapar de sua detecção. Quando viram que Lin Ji não se mexeu, os 3 anciãos restantes soltaram uma risada de dor. Parece que seu plano desta vez tinha falhado antes mesmo de sair do chão. Dentro do tesouro do clã, Lin Do riu enquanto olhava para o ponto central da caverna de pedra que acabara de destruir. Depois que o ponto central foi destruído, a formação defensiva começou gradualmente a diminuir. Evidentemente, alguém estava manipulando as cordas por trás desse incidente. Aquele velho bastardo Lin Ji, quando eu deixar o tesouro do clã, eu vou fazer você se arrepender disso. Lin Do solenemente ecoou. Ele não era alguém que de bom grado permitiria que outros se aproveitassem dele. Desde que Lin Ji queria matá-lo, ele vai se certificar de que aquele velho pague por isso. Neste momento, o pequeno Martin mais uma vez saiu do talismã de pedra, antes de se sentar no ombro de Lin Do. Seus olhos varreram o tesouro do clã, antes de finalmente parar na figura sangrenta, cheia de intenção de matar, pairando no ar. Era o fantoche da alma de sangue. Parece que Lin Do estava claramente ciente do poder da formação ativada,
Portanto, ele imediatamente convocou seu fantoche da alma de sangue e rapidamente cortou a conexão que Lin Ji tinha com o tesouro do clã. Primeiro, guarde este fantoche da alma de sangue. A intenção de matar dele é muito grande e você é completamente incapaz de suprimi-lo com base em sua força atual. Portanto, ele não pode deixar o talismã de pedra por muito tempo, senão você pode sofrer uma reação negativa. Sim. Lin Do acenou com a mão. Este fantoche da alma de sangue era o seu as mais poderoso. Mesmo que ele encontrasse um praticante do estágio Nirvana, ele poderia usar esse fantoche da alma de sangue para reverter a situação. No entanto, a única falha é que a intenção de matar desse fantoche da alma de sangue era muito forte. Portanto, com base em sua habilidade atual, ele era incapaz de controlá-lo completamente. Mesmo que ele mal pudesse controlá-lo com a força do talismã de pedra, era apenas por um tempo limitado. Assim, depois de um tempo, aquele fantoche da alma de sangue escaparia de seu controle e se tornaria uma máquina de matar maníaca. Lin Do acenou com a palma da mão, antes que uma força de sucção imediatamente saísse da palma da mão e sugasse diretamente aquele fantoche da alma de sangue pairando no ar. Finalmente, transformou-se em uma luz sangrenta e voou para dentro do talismã de pedra dentro de sua palma. Depois que ele terminou, Lin Do gentilmente bateu a palma da mão. Então, ele se virou antes de se concentrar nos 4 orbes brilhantes naquela tela brilhante. Agora, ele poderia finalmente observar estes 4 tesouros da alma terrena em paz. O primeiro tesouro da alma mais próximo da esquerda parecia uma espada leve. Era de cor vermelho sangue e suas bordas irregulares faziam com que parecesse como uma cobra sanguinária venenosa. Enquanto isso, uma sensação letal emergiu dela. Enquanto Lin Do olhava aquela espada leve de escamas de sangue, energia ondulava sobre ela, antes de se transformar numa pequena cobra sanguinolenta. Essa cena fez com que Lin Do engolisse sua língua involuntariamente. Ele nunca esperou que a espada leve de escalas de sangue realmente possuísse poderes espirituais tão fortes. Este tesouro da alma é muito bom e parece que o equipamento da alma dentro dele está totalmente formado. Baseado em suas escamas, deve estar relacionado à antiga piton demoníaca de sangue. Se você possui este tesouro da alma, quando você lutar contra os outros, você pode fundir diretamente sua aura com a espada e se transformar na antiga piton demoníaca de sangue. É muito poderoso. O pequeno Martin sentou-se no ombro de Lin Do, enquanto dizia. Lin Do acenou com a cabeça. No entanto, ele não era adepto de usar a espada leve para lutar. Imediatamente, ele abaixou a cabeça e olhou para baixo. O tesouro da alma abaixo era uma concha de tartaruga amarelada. Aquela concha de tartaruga tinha apenas o tamanho da palma da mão e estava cheia de incontáveis inscrições peculiares. Deu uma sensação extremamente sólida e poderosa. Isso deve ser feito da casca da tartaruga anciã do núcleo da Terra e possui propriedades defensivas extremamente poderosas. Mesmo contra um inimigo que é mais poderoso que você, ele acharia difícil romper suas defesas. É verdadeiramente uma colher de ouro sólido. O pequeno Martin falou mais uma vez. Alguém poderia dizer que tinha uma visão muito mais nítida do que Lin Do. Com apenas um simples olhar, foi capaz de discernir as propriedades e usos destes tesouros da alma. Lin Do secretamente se maravilhou dentro de seu coração. Esses tesouros da alma terrena eram verdadeiramente extraordinários. Comparado ao tesouro da alma que ele tinha antes, eles estavam totalmente em um nível diferente. Dos 2 tesouros da alma restantes, um era uma longa lança preta. De acordo com o pequeno Martin, essa lança foi forjada a partir dos ossos de um demônio antigo e era extremamente afiada.
Lindó deu uma olhada na ponta daquela lança. Aquele brilho negro cintilando em sua ponta fez com que alguém como ele, que dominara o grande corpo do Sol Trovão, sentisse um arrepio na espinha. Se ele lutasse contra alguém que tivesse essa lança negra, ele deveria ser extremamente cauteloso e não poderia mais confiar em seu poderoso corpo físico para se defender. O tesouro da alma terrena final era um colete cinza. O brilho ondulado produziu fracamente a imagem posterior de um urso antigo. Parece que era um tesouro da alma terrena defensivo que não perdia para o casco da tartaruga. Depois que ele terminou de examinar esses 4 tesouros da alma, Lindó não pôde deixar de salivar. Entre os 4, ele imaginou ter a lança preta e o casco de tartaruga. Ter um para atacar e outro para defender era uma combinação perfeita. Se ele pudesse pegar os 2, seu potencial de batalha sem dúvida aumentaria. No entanto, o que o levou a hesitar foi que ele só poderia escolher um deles. Portanto, ele estava em dúvida atualmente. Lindó encarou esses 4 tesouros da alma, enquanto sua expressão se tornava solene. Ao ver sua expressão, o pequeno Martin também não se atreveu a perturbá-lo. Imediatamente, sua figura flutuou para a frente antes de agitar suas garras e afastar completamente a névoa de poder Yuan que as cobria. Quando essas névoas se espalharam, uma grande arena de pedra apareceu na frente deles. Estes 4 tesouros da alma pairavam acima desta arena de pedra. No entanto, porque eles possuíam fortes poderes espirituais, todos eles estavam voando e atravessando a tela brilhante. Agora, quando Lindó ouviu a comoção, ele também levantou a cabeça e se virou para olhar para aquela grande arena de pedra. Então, suas pupilas se encolheram violentamente quando ele se concentrou no ponto central daquela arena de pedra. Naquele local, havia um objeto preto do tamanho da palma da mão. Os olhos de Lindó brilharam. Depois de olhar mais de perto, ele finalmente percebeu que o objeto preto era a estátua de uma pequena colina, que estava colocada no topo da arena de pedra e parecia apenas um objeto decorativo. Ao dar uma olhada naquela estátua da colina negra, Lindó imediatamente desviou o olhar. No entanto, como se seu corpo fosse repentinamente sacudido, ele de repente se virou antes de olhar diretamente para aquele objeto preto. Naquele momento anterior, ele realmente sentiu uma sensação familiar irradiando daquele objeto. Essa vibração fez com que Lindó ficasse chocado e ele não tinha mais vontade de se preocupar com os outros 4 tesouros da alma. Imediatamente, ele rapidamente deu 2 passos para frente antes de olhar diretamente para aquela colina negra, que aparentemente não possuía nenhum poder espiritual. O que é isso? Lindó apontou para aquela colina negra enquanto perguntava ao pequeno Martin. Aquilo, o pequeno Martin ficou aturdido ao olhar para aquela pequena colina negra. Finalmente, balançou a cabeça antes de dizer: isso deveria ser apenas uma decoração. Não se pode culpar o pequeno Martin por assumir isso. Afinal, todos os objetos aqui estavam cheios de energia espiritual. Só aquela pequena colina estava sozinha no topo da arena de pedra e parecia apenas um objeto decorativo. Quando ele ouviu essas palavras, Lindó balançou a cabeça lentamente. Mesmo que essa sensação fosse extremamente fraca, ele estava certo de que não estava enganado. Imediatamente, ele silenciosamente contemplou por um momento, antes de sua palma gradualmente agarrar aquela pequena colina negra. Assim que ele tentou levantá-la, uma pontada de choque passou pelos olhos de Lindó. Isso foi porque ele percebeu que era incapaz de mover aquela colina minúscula. Com a força de Lindó, ele poderia até erguer uma gigantesca rocha de 1000 libras. No entanto, neste momento, esta misteriosa pequena colina negra do tamanho da palma de sua mão não se moveu.
Parece que estou enganado. Quando viu essa cena, a expressão de pequeno Martin tornou-se cada vez mais solene. Ele estava bem ciente de quão poderoso era o corpo físico de Lindó. No entanto, neste momento, este objeto aparentemente insignificante foi capaz de desafiar a força física de Lindó. Portanto, seria meio bobo pensar nisso como uma mera decoração. A excitação brilhou nos olhos de Lindó enquanto ele olhava para aquela pequena e misteriosa colina negra, antes dele lentamente dizer: esse objeto deve ser um tesouro da alma terrena também.